Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Inter, nesse vídeo aqui te contar as últimas do Colorado, que tá vivendo uma crise, olha, não vou dizer sem precedentes, porque a gente já viu muita coisa acontecer no Beira-Rio, mas sim, há uma crise bastante forte acontecendo, ocorrendo no bastidor. Ramon Dias, e essa é uma primeira informação, está preparado para tentar dar uma chacoalhada no elenco. E eles foram muito claros, se tivermos que brigar, vamos brigar. É hora de botar a cara, de ser homens, de mostrar ímpeto, caráter, as coisas todas que eles estão dizendo que até então não aconteceu. Só que aqui vem algumas questões, inclusive sentimentos de colegas, repórteres, jornalistas que vêm conversando e que está todo mundo dizendo, olha, talvez o próprio Ramon, ou a família Dias, Ramon / Emiliano, eles não terminem a temporada no estádio Beira-Rio, porque já tem gente achando que talvez ele não consiga e que possa acontecer uma troca. Tudo por conta dos bastidores que eu vou te falar na sequência. Mas antes, além dessas duas informações aí, da tentativa da chacoalhada, e que se não der certo já tem, olha, eu vi pelo menos 2, 3 colegas meus dizendo, olha, não duvida que aconteça uma troca, porque não está surgindo tanto efeito assim o trabalho do Ramon, pelo menos esses 30 dias. É pouco para a gente pensar em futebol a longo prazo, mas para quem está começando a bater o desespero pelo Z4, pode ser impactante. Eu já te dou detalhes antes? Bota aí, ó, a tela do meu celular na tela, da sua tela aí, porque aqui, ó, tô com o site da KTO aberto, tô no jogo do Racing contra o Flamengo, tá? Semifinal da Copa Libertadores da América, e eu quero fazer uma aposta mais, um pouco mais elaborada, nada absurdo, tá? Vou apostar que o Flamengo vai vencer, e vou botar ali que ambos os times marcam. Tem sim, tem não, coloco sim. Nada absurdo também essa minha aposta, né? Coloquei 10% de ganho aumentado, que tem ganho aumentado de 10% lá na KTO. Vamos meter dezão? Dezão, tá posto aqui dezão. Botei 10 pra sair com 51,25. Você tá vendo aí a minha tela do celular para essa apostinha que a gente fez lá na KTO. Se tu quiser, é muito barbada. Fazer apostas tipo essa. Olha, o Flamengo, daqui a pouco tá o Palmeiras classificado. Assim, ó. Já pensou se o Palmeiras faz o crime contra a LDU? Bom, se tu quiser para brincar, para te divertir, na descrição, no primeiro comentário, tem o link personalizado do JB lá na KTO. Beleza? Gente, vamos lá. Eu vou tentar aqui colocar em ordem algumas das informações, mais informações, já trouxe pelo menos duas aí no começo. Há uma espécie de decepção por parte da direção por não ter lideranças no elenco. Vazou essa informação, o Vaguinha trouxe ela. Olha, a direção está decepcionada porque não tem lideranças no elenco. Eu recebi do vestiário, via algumas pessoas que têm lá dizendo, pô, mas a direção está decepcionada com ela mesma. Porque foi ela que montou esse elenco, esse grupo de jogadores, e mais, foi ela que deixou sair uma enormidade de jogadores, inclusive o Fernando, agora está sendo falado que podia, talvez e tal, mas o ordenamento do clube não permitia e tudo mais. O fato o Internacional montou esse elenco e agora está deixando vazar, de alguma maneira vazando, que está decepcionado com as lideranças. Mas é verdade que existe uma decepção com alguns jogadores, e eu diria que bons jogadores. Tanto que hoje no debate raiz teve um debate tipo, o Ramon Dias deu recado para jogadores, para direção, não. Aí já na hora corrigiram, não tem direção, para uma grande maioria de jogadores. E eu vou citar um exemplo aqui que foi falado abertamente por alguns dirigentes ainda no Rio de Janeiro. O pênalti contra o Bahia foi tão escancarado e tão assim absurdo que a direção ficou extremamente irritada com o Bernabé. E mais do que o pênalti, quando o Bernabé entra no vestiário, não pede desculpas, não se mostra profundamente arrependido, age como se fosse um pênalti normal de jogo que ele teve que fazer pela circunstância da partida. Os caras ficaram irritados, inclusive cogitaram multar o Bernabé por isso. É que não tem muito sentido multar o cara, como é que tu vai justificar? O Renato fazia isso no Grêmio, ele dizia, olha, só que assim, se não tem um comportamento de, o cara chegou atrasado, ou deu um soco em alguém, ou fez alguma coisa, mas ele errou dentro de campo, é mais difícil. Mas o Inter estava tão incomodado, eu estou citando um exemplo aqui, claro, que a gente recebeu, de um Inter chateado pelo Bernabé. Primeiro comprometer em campo, e depois demonstrar um comportamento que, cara, tanto faz ou tanto fez. Outra questão, e eu citei
um exemplo emblemático, mas tem vários outros sobre, olha, os jogadores estão custando a reagir, o técnico Ramon Dias provavelmente fez de caso pensado aquela situação de falta quem é homem, quem não é, falta caráter, falta ímpeto, caráter acho que não foi o termo, né, falta ímpeto e tal, aquelas coisas todas que vocês ouviram lá. Vazou que os salários estão impactando no mau momento. Eu recebi negativas com isso, me dizendo, cara, desde o Roger, naquela arrancada, e dizendo, ó, vamos pegar um bom momento. O Roger deu a arrancada e já tinha um monte de coisa atrasada. Direito de imagem, luvas, premiações, coisas normais de um jogador de futebol, que o Inter tava assim, paga um pouco aqui, paga outro lá, 2 meses de direito de imagem atrasado, quando ia vencer o terceiro pagavam, aí tal, enfim, isso já, às vezes conseguiam pagar 2 direitos de imagem, ficava só um para trás e tal, mas nunca conseguiu organizar. O Inter garante o seguinte, olha, o salário da carteira tá 100% em dia, na imagem tinha 2 imagens abertas, e eles fizeram o seguinte, olha, a gente vai fazer o seguinte, nós não temos como pagar, nós vamos pagar desse mês e vamos pagando mensalmente, já faz alguns dias esse acordo, tipo, alguns meses até. Mensalmente nós vamos pagando um pouquinho das 2 imagens atrasadas. E aí até o dia 30 de cada mês o Inter paga, ou seja, dia 5 paga o salário da carteira, dia 20 paga o direito de imagem e até o final do mês, pode ser dia 15, pode ser dia 25, pode ser dia 28, o Inter vai e deposita aquele complemento, aquele parcelamento que ficou para trás do direito de imagem. Mas, por exemplo, o Inter garante que pagou premiação do Gauchão, não tem premiação agora para pagar porque caiu de todas as Copas, então não tem bonificação a mais para os jogadores. E a outra questão que está em aberto, e a gente sabe que está, são luvas. Tipo, o cara que veio jogar no Inter recebe um salário de 1 milhão, mas para assinar ele assinou por 5 milhões de reais. E esses 5 milhões são fatiados ao longo do contrato, a cada 6 meses ele recebe um reforço. Tem vários jogadores que chegou na data de receber e não recebeu. Isso também está atrasado. Mas garanta que, cara, não é o grande problema. Existe uma situação que é um tanto quanto consenso do vestiário, de pessoas da minha confiança que eu recebi, que é o seguinte, olha, o elenco é desequilibrado. Eu tentei colocar esse assunto no debate raiz e até não aprofundaram, mas a questão é, lembrando o seguinte, olha, o goleiro tá jogando agora. Pouco tempo não estava jogando. Embora o Inter esteja bastante chateado com o Rocher. E até me disseram, olha, o Inter tá chateado, quando eu falo o Inter, o clube, tá? A diretoria. Pô, que o Rocher e tal, mas há pouco tempo tinha gente do Beira-Rio que comemorava que atravessou o Rocher do Grêmio, todo mundo sabe que o Rocher ia pro Grêmio, o Inter atravessou, fechou o Rocher e aí, né, comemorou que atravessou. Mas enfim, o fato é que o goleiro tá jogando agora. O que me citaram é, gente, o elenco é desequilibrado. E o papo era, o goleiro tá jogando agora. Ele há pouco tempo não estava jogando. Lateral esquerdo, o Bernabei comprometeu na última partida, quem é que entrou? Não tem lateral esquerdo, né? Eu sei que teve que botar o Alisson, que foi expulso, aí depois agora o Pablo terminou jogando na última partida, o Pablo que fez sua segunda partida pelo Inter. Quem é o primeiro volante do Inter, desde que saiu o Fernando? O Richard tá lesionado, mas não seria ele, né? Gente, o garoto, Luiz Otávio, entrou numa fria agora, e ninguém sabe o que ele vai render. O Alan Patrick tá mal? Tá, e qual é o reserva do Alan Patrick? Também, o Romero até agora não é necessariamente o cara. O camisa 9 do Inter, com característica de centroavante, não era o Valência e também não era o Borré. O elenco tá mal montado, tem vários problemas de montagem. Mas o Ricardo Matias. Ricardo Matias é visto como um jogador de extremo talento, mas que se dedica menos e tem menos comprometimento do que deveria ter, segundo algumas pessoas, e mais de uma pessoa me dizendo, cara, ele precisa brigar, ele precisa pelear, ele precisa abrir os braços, ele precisa, sabe, fazer por onde também. E o grupo acaba sentindo esse tipo de coisa. E sim, há jogador insatisfeito com a direção também. Pelo grupo desequilibrado, pela falta de liderança dos próprios dirigentes, por algumas declarações que expõem jogador. Eu já sei de jogador que entrou na sala de dirigente depois de entrevista, quando o cara, vou dar um exemplo, quando o Mazuco falou do Borré e do Valência, dizendo que poderiam sair e tudo mais, nem o Borré nem o Valência gostaram da informação. Eu não tenho contato com nenhum dos dois jogadores, não sou amigo deles, não tenho nenhuma situação, mas me citaram como exemplo dizendo, olha, há insatisfações do grupo de jogadores, é óbvio que os caras não vão vir falar abertamente, mas a gente da imprensa recebe, e o papo foi exatamente esse. Olha, quer um exemplo? Vou dar um exemplo aleatório de um outro lado aqui. Quando aconteceu essa declaração, esses dois jogadores não gostaram, a ponto de conversar e dizer, peraí, vamos ver como é que é essa história aqui, por que tu tá dizendo que eu tenho que sair? Esse não é o tipo de declaração boa. Outra, os jogadores sabem
Porque a direção se baseia muito em rede social. Eles sabem. E eu sei, por exemplo, de jogador que pergunta para empresário dizendo o que estão falando na rede social. E sabe por que o jogador pergunta isso? Porque o jogador disse, eu pergunto porque eu preciso saber o que a rede social está falando, porque a rede social vai impactar no cara que eu vejo no vestiário depois. Ah, e essa coisa, ela é recíproca, tá? Porque é dos dois lados. Eu citei aqui várias reclamações dos jogadores nessa última parte, porque eu já tinha falado um pouco sobre os dirigentes, mas na concentração do Inter, nesses 2 jogos fora, teve um momento que um importante dirigente, ao conversar com os repórteres, começou a falar inclusive do custo-benefício de alguns jogadores, que não rendem o esperado, o custo-benefício que não tá bom. E ficou nessa conversa o sentimento para quem tava ouvindo o seguinte, olha, o Inter em dezembro, janeiro, chegando propostas para algumas dessas principais peças de custo-benefício que não são bons, vai ter que fazer o negócio, vai querer fazer o negócio, pelos 2 motivos que a gente sabe. O primeiro, financeiro, que todo mundo já escancarou aí, nem os salários estão conseguindo pagar. E o segundo, que é esse custo-benefício. Ou seja, a gente tem a diretoria vazando coisas dos jogadores e os jogadores vazando coisas da diretoria. E é assim que tá o bastidor colorado no momento. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.